Estudinho hoje, que eu ainda vou chegar no que eu quero profundo. Vocês sabem que eu gosto de descomplicar a Bíblia, né? Para quem me conhece, eu gosto de, como boa uma teóloga e professora, eu entro na história e falo do contexto social, histórico, político, né? Até chegar à situação. Como eu faço nas pregações com mapinha. E eu estava pensando, a gente começou semana passada falando sobre viver um novo tempo em Deus, como a gente precisa se destravar. E mesmo conhecendo a Deus, a gente não consegue ainda viver o melhor dele nas nossas vidas. Aí eu fiquei lembrando de um versículo. Vocês sabem também, quem me conhece, que eu não gosto de dar versículos soltos. Mas eu queria entrar só nessa parte do versículo, porque está falando muito ao meu coração. E quando a Bíblia é entendida, é lida e entendida da maneira certa, entendendo todo o contexto, ela traz rema, traz vida para as nossas vidas. O que tem acontecido é que as pessoas têm pego versículos, histórias fora de contexto, sem explicar como é que era tudo na época e trazendo para a nossa atualidade, que nos prende, que não tem nada a ver com a gente, né? O que eu sempre falo, a Bíblia é a história de um povo específico, o povo judeu. Ela tem Jesus Cristo como foco, mas é a história de um povo. Então o que a gente tem que focar? Nos personagens, na salvação, na morte de cruz e entender o contexto de cada história para trazer para nossas vidas, porque senão fica muito pesado. É a mesma coisa da tatuagem, como as pessoas falam, né? Que eu já falei sobre isso, já preguei, o pessoal estava lá no deserto, não tinha higiene, não tinha nada, os outros povos marcavam os corpos, então a lei mosaica proibiu a marcação dos corpos, justamente para ter essa diferença do povo eleito saindo do Egito e também pela falta de cuidados, porque vai que infecciona alguma coisa, aí ia dar ruim. E as pessoas já trazem para cá, não marquem seus corpos, tatuagem é pecado. Essa coisa que Deus é muito inteligente, gente. Deus é inteligente, Ele nos fez inteligente. Então, nós podemos ser de Deus e sermos inteligentes. E é maravilhoso isso, sabe? Porque às vezes a religião quer nos emburrecer. E essa não é a intenção. Deus não tem problema com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. A gente ter dúvida, nos questionar, isso não muda nada o que Deus pensa da gente. A gente não está murmurando. Deus é além disso. Ele conhece nosso coração. Ele vai além dessas coisas humanas que nós colocamos na nossa cabeça como sendo, Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Entregue do caminho ao Senhor, confia nele mais, ele fará. Mas hoje eu pensei, eu pequei, então dei brecha. Nossa, isso faz a gente pirar, isso faz a gente louca. Então é porque eu dei brecha, tô voltando 10 casinhas, eu não vou conseguir viver porque eu falei um palavrão, ou porque eu sei lá. E isso não é Deus. Deus é misericordioso, Deus entende o nosso coração. Ele está além dessas coisas. Você gritou com seu filho, você fez, xingou, peste. Porque no caso eu não tenho essa mansidão da minha mãe. Ele é um ser evoluído, né? Está no outro patamar. Então assim, mas eu sou mãe, né? Então mãe grita, mãe berra. Minha mãe nunca berrou comigo, mas não é hereditário. Eu não sei como que eu aprendi. Os meus filhos devem berrar com os deles, entendeu? Acho que isso vai passar. Mas eu, tipo assim, no momento de raiva, xingar é peste. Então, às vezes você fala assim, ai meu Deus, uma maldição. Gente, Deus sabe que é do nosso coração. A gente tá com raiva, ser humano, a gente é ser humano. Só Jesus era humano e divino, só ele que podia ter essa transcendência, essa coisa. Ele e minha mãe. O resto, Catinha. O resto, somos nós, meros mortais, nós somos de carne e osso. E tem dia que a gente tá mal, tem dia que a gente tá bem. E é difícil dar uma topada e dar glória a Deus. Eu não consigo. Né? Tô dando um exemplo. Então a gente é gente. E eu acho que Deus ama a gente. E na nossa limitação a gente tenta melhorar todos os dias. Então eu peguei um versículo, uma parte. Eu só queria que vocês imaginassem a cena, claro, né? Antes de entrar nesse versículo. Esse versículo Jesus falou assim, faltavam alguns dias para a Páscoa, que era comemorada em Jerusalém. Jesus, como um bom judeu, saiu da Galileia e foi para Jerusalém.
encontrar os seus discípulos e comemorar a Páscoa, que era uma das festas principais, uma das festas principais dos judeus, né? E ele saiu, foi para Jerusalém encontrar com seus discípulos para ceiar com ele. Ele já sabia o que estava por vir, já sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia da parada toda que ia rolar com ele. Então ele foi, juntou os discípulos, juntou as pessoas que ele andava junto, começou a conversar com eles, né? Comeu com eles, lavou os pés deles, teve aquele momento de intimidade. Depois eles saíram a caminho do riacho de Cedron, lá para o jardim, que depois ele ia ser tentado, ia ser traído, aquela coisa toda que aconteceu antes dele ser preso, né? Foi traído. Então ele estava, então vou imaginar, ele estava, né? Saiu, comeu, saiu, lavou o pé e tal. Eu não consigo, gente, eu falo com a mão também. Aí ele foi, começou parou, acabou aquele momento com os discípulos e começou a andar. E falando em metáforas, falando como ele é o reino, falando sobre o que estava por vir, falando do Espírito Santo, falando das coisas dele, do coração dele. E ele começou a falar sobre videira. A videira deu seu fruto. Aí começou a falar sobre galhos secos. Aí ele pegou um galho, isso está em João 15, tá? E eu vou ler o versículo que a gente vai focar hoje é João 15, 2, a parte 2 só. Que eu nem quase faço isso, mas a gente pode dar continuidade. Aí ele pegou um galho, já fico imaginando ele pegar um galho, e ele começou a falar sobre esse galho. E eu até escrevi para vocês, todo ramo, estando em mim, não der fruto, ele, Deus, o corta. E a gente escuta esse versículo, e isso foi uma continuação do que ele estava falando. Depois vocês leem João todo, tá? Do que ele estava falando, 14, 15, depois continua. Falando do que estava por vir, que a unidade é importante, falou sobre frutificação, sobre vida. Aí ele falou sobre isso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Aí eu escrevi, porque eu escrevo também, gente, como eu falo, tá? Pra vocês, a gente acompanhar aqui, que aqui é meio que célula, né? Diferente do culto que eu vou pregando, pra não ficar uma coisa cansativa. Aí eu botei assim pra vocês. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Aí eu botei, que versículo perturbador. Primeiro, assim, perturbador, se pensarmos em um Deus que nos lança fora. Se continuarmos o interpretando como temos aprendido, sem entender o contexto e sem ter conhecimento algum, por exemplo, nesse momento, sobre a agricultura, ele vai continuar sendo perturbador pra gente. Meu Deus, eu não estou dando fruto. O que geralmente dá fruto? Vidas, converter, sei lá, prosperidade, felicidade, estou dando fruto, Deus vai me lançar fora. E não é assim. E eu queria falar um pouco sobre esse versículo, até a tradução, né? Vocês sabem que eu estudo, enfim, a tradução de algumas palavras que são importantes para poder gerar uma metanoia na gente, uma mudança. Porque esse versículo, sem ser compreendido, gera um medo. E não existe, Deus não trabalha com medo, não existe, se você não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso não está na Bíblia, isso não é um versículo bíblico. O que acontece mesmo é quando a gente está mais fraco, está triste, a gente procura mesmo Deus, mas não é uma regra. Tem vezes que Deus nem quer isso. Ele não é ele não usa maldade para nos trazer para perto. Cada vez a gente conhece mais a Deus, o caráter dele, a gente vê que ele não funciona dessa maneira. Aí, vamos lá. Eu até botei. Então vamos lá. A maioria interpreta esse versículo como se uma pessoa que não produz fruto, ganhar almas, é próspera, exala amor sempre, não pode ser um cristão verdadeiro. Ou seja, sua ligação com Cristo é apenas aparente. São pessoas que não têm a graça de Deus no coração. Eles têm um nome de que vivem, mas estão mortos. Afinal, onde não há fruto, não há vida. Como a gente sempre escuta falar. O fruto na ótica de cada um. Agora eu quero pontuar algumas coisas para a gente entender melhor esse versículo. Primeiro, vocês podem me interromper, tá, gente? Porque eu vou falando, eu não paro mais. Eu ainda tô olhando.
Primeiro, é fundamental entendermos essas palavras de Jesus como os discípulos entenderam. Porque eles entendiam sobre vinhedos, sobre agricultura. Era uma coisa normal na época deles, que é diferente da nossa época. Alguns até entendem, gostam de horta, né? Minha mãe, eu não entendo nada. Então, não converso com a planta, não sei nada. Tem gente que tem mais, eu não tenho conhecimento algum sobre isso. E, então, quando a gente não tem porque como os discípulos, Jesus estava falando para eles, para o contexto deles, eles conseguiam entender. Por isso que é bom a gente entender o contexto daquele momento. Porque aí fica mais claro. Ah, não, então Jesus está falando sobre isso. Porque toda vez que a gente fala na Bíblia, assim, que a gente lê a visão do reino, até em relação a Judas, os discípulos, a gente tem a visão do reino dos céus agora. Só que eles não tinham, tá, gente? A visão deles era totalmente palaciana, era totalmente do Messias, provável Messias, libertar o povo da opressão romana. Esse era a coisa do coração deles. Eles estavam pensando em reino, estavam pensando, cara, a gente vai virar, vamos se juntar de novo, vamos virar, não vamos ter mais Herodes, vamos ter um judeu lá tomando conta. Então a visão deles era totalmente linda, era totalmente palaciana em questão de reino. Então a gente precisa entender. Então a visão uns eram médicos, outros pescadores, mas a agricultura era algo forte naquela época. Então quando ele começava a falar sobre a agricultura, como ele estava falando sobre vinhos, que também era algo comum naquela época, né? O viticultor era uma profissão comum, os discípulos estavam entendendo. Então a gente precisa entender como eles entenderam para gerar alguma coisa em nós. Então vamos lá. Pois bem, é preciso saber sobre galhos, plantações, vinhedos. Caso contrário, de novo, a palavra que seria rema, vida, vai ser morte. Porque a gente já não está dando fruto, vai cortar a gente e acabou o resto da vida. Então vamos lá. Um agricultor passa horas entre os vinhedos, cuidando das uvas, vendo elas se desenvolverem para o dia tão esperado da colheita. E ele faz isso diariamente ele faz isso, aquele cuidado diário, porque ele sabe que os galhos novos têm a tendência de irem para baixo e crescer perto do chão. Só que ali eles não produzem frutos. As folhas ficam cheias de poeiras. Quando chove, tudo vira lama. O ar e a luz não conseguem penetrar, não tem como. Eles estão perto do chão, mas não é porque é assim, é comum. É normal. O galho adoece e fica inútil. Então, e o que o agricultor, quando está caminhando pelos vinhedos, faz quando encontra esse tipo de galho já perto do chão, cheio de poeira, cheio de lama? Um galho que teria que gerar, frutificar, né, com várias uvas suculentas, cheio de poeira no chão. O que ele faz? Ele corta? Não. O que ele faz? Ele pega, ele ergue, levanta, porque a palavra de corta, que para a gente tradução vem de airo, depois eu vou botar embaixo, quer dizer erguer, levantar e não cortar. O que é interessante também, que eu sempre faço a leitura bíblica da palavra na tradução mesmo, e da nossa tradução, que tem palavras que não tem nem como traduzir, então fica confuso pra gente. Então ele ergue aquele galho que tá todo empoeirado, todo cheio de lama, tá ficando morto, não tá frutificando. Ele limpa, ele lava, aí ele pode pegar uma lata, enrolar ele, colocar ele na posição vertical para ele crescer, ou ele pode pegar esse galho, limpar, fazer a mesma coisa, encostar em outro galho mais forte do lado, enrolar esse galho que estava todo empoeirado e ele vai crescer da mesma maneira. É isso que o agricultor faz.
Eu até botei, o galho, o ramo é muito importante. Então o agricultor pega esses galhos, os levanta, lava, eu os enrolo em uma lata, eu amarro outro ramo e em pouco tempo depois esses galhos estão frutificando. Essa é o primeiro entendimento que nós temos que ter em relação a esse versículo. O segundo, para termos uma melhor compreensão, nós precisamos ter conhecimento. Na versão original, eu botei várias referências aí também, depois vocês pesquisam, tá? Não seria cortar, mas tomar, erguer ou levantar. Tanto na literatura grega, não só na Bíblia, tá? Literatura de modo geral, grega, como na Bíblia, a palavra airo não significa cortar, mas levantar. Quando nós temos... É porque, assim, para mim, todo mundo fala assim, a palavra liberta, não é isso? O conhecimento liberta. É de verdade, porque o conhecimento com clareza liberta. A gente não lê essa palavra como se fosse uma palavra de peso, ou só eu que tinha essa impressão. Não. Né? Fruto corta, né? Você não está dando fruto, ele vai cortar, eu não estou dando, eu não estou indo para a igreja todos os dias, eu não estou, não é? É tenso. Quem às vezes está numa igreja mais tradicional, ou tem metas, sei lá, tem que levar tantos para encontro, sei lá o que lá, e você não convidou, é porque você não está exalando o amor de Deus, não é? Não está exalando a graça. A gente escuta isso. É porque você não está contagiando as pessoas. Como assim? Como assim? Então você não tá frutificando, você não está cumprindo o seu propósito. Meu Deus, nós somos seres humanos. Nós temos dias maus. Nós oscilamos, nós temos problemas. Nós somos feitos de carne e osso. Então a palavra não é essa. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante desse versículo, porque vocês sabem que às vezes eu estou olhando, eu foco numa coisa que eu fico, como é que você focou nisso? Para mim é só isso, ó. Estando em mim. E é impossível estar em Cristo sem ser dele. Então, com isso, é possível concluir que nós podemos sim, às vezes, estar em Cristo e ainda assim não produzir frutos por algum tempo. E ainda assim não tá bem. E ainda assim não chamar ninguém, o fruto de cada um acha o que é, mas tá passando por algum problema. Estar em Deus não nos livra disso. A gente pode ter esses momentos de baixa, porque a nossa vida é assim. Aquele slogan, aceita Jesus e sua vida mudou, vai mudar, todos os problemas vão ser resolvidos, é uma mentira que engana as pessoas e que aí as pessoas ficam frustradas com Deus, porque não é assim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Calma. Eu vou endireitar as veredas, eu vou dar um jeito. Eu vou consertar no meio do caminho. Então esse slogan não é verdadeiro. E nos faz mal e nos aprisiona ao invés de libertar. E esse versículo também. Então, às vezes nós não damos conta, nos sentimos fracos mesmo, sem esperança, estéril. É normal. Isso tudo, mesmo tendo um coração bom. Mesmo sendo do bem, mesmo fazendo bem. E vocês sabem muito bem, eu queria que todos tivessem essa oportunidade de ler todos os livros do Brennan Manning. Na verdade, eu me inspiro nele, vocês sabem disso, eu sou apaixonada por ele. E ele era um padre, depois foi pastor, depois casou, se divorciou. E ele podem começar com o Evangelho Maltrapilho, depois quem quiser. É esse Deus que eu acredito. E tem uma parte de um dos livros dele que ele diz assim, ele tinha problema com álcool. Né? Ele tinha um problema muito sério com álcool, ele faleceu. E tem uma parte do seu livro que ele responde a uma pergunta que fizeram para ele. Brennan, como é possível você ter se tornado um alcoólatra depois de ter sido salvo? Na verdade, continuado, porque ele já tinha isso. Aí ele fala uma coisa assim muito interessante. O livro dele é muito de verdade. Acho que um dia que eu escrevi o livro, assim, o dele assim, vomita tudo. O meu, acho que é muito de verdade. Eu adoro isso. E ele fala assim, é possível.
porque eu me senti deprimido e amargurado pela solidão, pelo fracasso, porque me senti desencorajado, incerto, esmagado pela culpa e tirei meus olhos de Jesus. Porque meu encontro com Cristo não me transfigurou no anjo. Não nos transfigura no anjo. A gente tem raiva, TPM, quer matar, quer fazer. A gente é assim. Porque a justificação pela graça significa que meu relacionamento com Deus foi consertado. Não que eu me tornei o equivalente a um paciente sedado em cima de uma mesa. Isso é muito verdade. E no processo, com essa verdade, debaixo dessa verdade, num processo em Deus, a gente vai melhorando a cada dia. Sabendo dessa nossa dependência, da nossa humanidade, a gente vai cada vez mais, pelo menos eu me sinto cada vez mais dependente de Deus. Às vezes as pessoas acham que eu falo muito da liberdade, prego muito da liberdade. Não é libertinagem, sabe? É liberdade. Porque eu acredito mesmo. E quanto mais você é livre em Deus, mais você quer ficar perto. Por amor. Eu acredito nisso. Isso não me faz ir para o outro caminho. Isso me faz querer estar perto dele. Quando eu sei que ele é um Deus perdoador. Ao invés de eu, quando eu pequei, sei lá, fiz alguma coisa, ao invés de eu falar, cara, eu não vou na igreja hoje, porque eu fiz sei lá o quê, eu falo, cara, não, eu vou. Porque é aí que eu preciso. Eu não me sinto constrangida, né? E as pessoas têm isso, né? Tem uma pessoa, ela ia falar que estava aqui, com certeza, mas assim, quando a gente estava caminhando, ela teve um negócio de Santa Ceia, ela me ligou, Dani, não vou na igreja, porque ontem eu fiz isso, fiz aquilo, blá, 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 então não vou na igreja hoje, porque é Santa Ceia. Eu falei, e? Eu falei, mas porque eu fiz isso ontem? Eu falei, e? Ah, mas eu tô toda errada. Eu falei, e? É o momento de você mesmo tá reconhecendo que não foi legal. Então é o momento de você se reconectar, de você. A culpa sadia te traz motivação nova, te traz mudança. A culpa doentia te traz culpa ainda mais e te enterra. A culpa que nos aprisiona, agora a culpa não é nem é uma culpa consciente, é uma culpa que traz mudança, uma culpa que, cara, tô errada, eu preciso mudar. Eu tô mal com isso, mas não vai me deixar prostrada a ponto de não fazer nada. Falei, não, já que você tá assim, é o momento. Venha, se reconecta com ele, começa de novo. A Santa Ceia é pra isso. A Santa Ceia é pra Deus, deixou tudo planejado pra gente, porque a gente tá tão dia a dia com a Corre-Corre, que a Santa Ceia é o momento da gente se reconectar com ele. Então aproveita. Mas a gente ainda tem esses dogmas, as doutrinas, ranço, né? Que nos afasta de Deus. Cada vez mais. Ontem eu estava conversando com uma amiga da ilha também, que ela me levou num grupo dela, que ela começou a frequentar, muito legal, a pastora é muito legal, depois eu acabei dando lá a palavra, foi muito legal, e ela levou uma amiga maravilhosa também, uma fofa, e aí ela estava falando que estava... foi formação católica, ela é espírita, né? Essa outra menina, maravilhosa. E ela tava falando assim, não, eu tô de jejum, sei lá o que lá, porque é como se fosse uma penitência. Porque eu falei sobre isso, né? E ela veio falar assim, como se fosse uma penitência. Mas, Dani, realmente eu não preciso de penitência, né? Por que a gente faz isso? E ela fala, por que a gente faz isso? Eu falei, eu não sei. É automático. Eu achei tão legal ela ter entendido, assim. Eu sei que eu não preciso, mas eu insisto em fazer isso, mesmo sabendo que eu não preciso. Aí eu falei, é porque a gente acha que é por merecimento. Então a gente acha que tem que fazer, que isso vai agradar a Deus. E não é isso. Não é isso. É muito mais o coração, é muito mais a verdade do que o fazer. E ela fez a verdade, mas por que eu faço? Conclusão, terminou de fazer naquele momento, ela entendeu? Não fez a tal da penitência, não deu continuidade. Mas assim, uma explicação que ela mesma sabia disso, e ela disse, por que a gente faz isso? Mas a gente tem essa coisa. A gente tem essa coisa de se culpar, tem essa coisa do pagar o preço. Jesus já pagou, isso não nos deixa livres, como eu falei. A gente tem que sempre querer melhorar, isso é óbvio. Não é que tudo pode, não. Mas a gente não pode desistir também no processo da caminhada. Isso que é o mais importante.
Porque Deus, ele vai, eu sempre falo isso, ele é um Deus que endireita as nossas veredas, no meio do caminho. Mas a gente tem que caminhar. E tá torto, ele vai fazendo assim, ó, outras mais, outras menos, uma vida mais agitada, uma vida mais calma, e cada um no seu quadrado, e Deus vai estar lá. Voltando. Terceiro ponto que eu falei, né? Então, às vezes, a gente não dá conta. E é isso. Estando nele, significa que o nosso relacionamento com o Pai foi consertado. Eu, ele, você. E isso não nos garante frutos constantes. Isso não nos garante vitórias todos os dias. Isso não nos garante dias maus. Essa mensagem que a gente tem que também tirar essa cabeça, porque acaba iludindo. E uma pessoa mais vivida, mais inteligente, realmente acaba falando assim, cara, eu não vou virar evangélico, eles estão pregando uma coisa, uma alienação. E é verdade, às vezes acontece isso. Porque prometem mundos e fundos, é lâmpada, gênio da lâmpada. No caso, eu queria um gênio da lâmpada, eu ia ficar super feliz. Né? Super feliz se a gente tivesse. Mas não é assim que funciona. Então, o estando nele, ele estando em nós, e a justificação pela graça, que quer dizer que o nosso relacionamento com ele foi consertado, não nos garante vitórias constantes, não nos garante frutos viçosos, constantes, uvas maravilhosas, mas nos garante cuidado diário. Cuidado dele, graça dele, diariamente, para endireitar os nossos caminhos, para consertar as nossas burradas. Porque o que a gente vive, tudo tem um propósito. Claro que tudo tem um propósito, mas eu Daniele, não acredito que Deus fez aquilo para ela viver aquilo. Nós temos escolhas, nós fazemos escolhas. E Deus é especialista em transformar maldição, que na verdade a gente sempre faz, a maioria das vezes nossas escolhas não são muito legais, né? A gente tem, em bênção. Então a gente está passando um momento, é propósito de Deus. Não é propósito de Deus. Deus está no negócio consertando o que a gente escolheu. Porque a Carla nasceu, ele não falou, não, a Carla vai fazer isso, vai ser espancada, vai ser lá, porque só lá, quando ela foi espancada, ou que ela foi, aí ela vai. Não, Deus não trabalha assim. Mas nós temos escolhas na vida e a vida vai nos levando, nós temos influências, né, de pessoas, e a vida vai nos levando, e a gente vai escolhendo, mas Deus está em nós. E nós sofremos aquilo, consequências das nossas escolhas, mas Deus conserta as nossas escolhas, dá um jeitinho, mas a gente passa por elas. Tem que passar, mas sustentando, sendo sustentado, na verdade. Por isso que é bom ter Deus. Quando as pessoas falam, a porta é estreita, isso também é um versículo, eu vou ter que falar uma história sobre isso, a porta estreita, que tem lá Israel, a porta, enfim, sobre o camelo também. Vou dizer até o Felipe, Denise, que o Felipe falou sobre isso, muito bom, do camelo. É muito boa, a gente trocou uma ideia, porque essa coisa, o caminhar com Deus não é difícil, gente, pelo contrário, é fácil. O caminhar com a religião humana, com que os homens impõem, que é difícil, que são regras, que são regras a serem cumpridas. Só que o caminhar com Deus, por exemplo, Jesus, ele não estudou para ser rabi. Ele era considerado um rabino, era chamado pelas pessoas, porque as pessoas o reconheciam em liberdade e por andar junto, mas ele não tinha diploma, como Gamaliel, como a galera toda. Ele não era, assim, estudado, não estudou em Harvard, nada disso. Ele foi chamado por estar junto, por caminhar, por deixar os outros livres. Então, o caminhar com Deus é fácil, porque ele deixa a gente ser a gente. Porque só a gente sendo a gente, ele nos conserta. Agora, o caminhar com a religião é difícil, porque muitas vezes a gente não é a gente. Então, a gente faz coisas para os outros, não para a gente. A gente vai no lugar porque a gente tem que agradar, ou a gente fala uma coisa porque tem que falar, mas a gente não é. Por isso que as mulheres já estão há muito tempo, a gente fala, vem do jeito que tá,
no nosso grupo de mulheres, quando o pessoal entrava no início, era gente, olha, se quiser falar palavrão, fala, é pra vir do jeito que é assim, grupo da igreja e grupo das amigas. É tudo igual. Porque o caminhar junto que vai nos endireitando. Então não adianta você falar aleluia, glória a Deus no grupo das mulheres, diferentona, e lá no outro grupo fala outra coisa. Não tem problema, você tem que ser. A Úrsula tem que ser o que ela é, aqui e lá. Porque é caminhando junto. E um companheiro vai afiando o outro. Exatamente, é o que eu acredito. Um vai afiando o outro. E não é de gabinete, de eu chamar a Úrsula para gabinete, para conversar. Vocês sabem que que eu não funciona assim. Vai no cantinho do No cantinho, na disciplina. Cara, a gente funciona como? Caminhando junto. Caminhando junto. Falando, dando uns toques em amor. Pô, tomando um café. Né, Dani? Tomando café e conversando. Pô, sabe aquele dia, cara, Dani? Pô, não foi legal que fez. Estilo de vida, de verdade. Né? Exatamente, é um estilo de vida. Aquele dia não foi legal. Quantas vezes a gente já fez isso entre a gente, umas com as outras? Não necessariamente eu. Todo mundo umas com as outras, porque nós acreditamos nisso. É o caminhar junto que nos traz mudança, que nos traz... Então, quando a gente caminha com Deus de verdade, com as nossas brigas, com os nossos questionamentos, com as nossas raivas e falando, a gente vai ser transformado. Não dá pra usar Jó, que eu já falei que Jó blasfemou, maldito o dia que eu nascia. Que adianta você... Jó, a gente escuta uma coisa que não é isso. Ele chutou o pau da barraca, ele fez horrores, falou horrores. E aí ensinam pra gente que tem que ter uma paciência, tem que ter uma paciência de Jó. Não teve paciência. É pra ter paciência. O de Jó, eu tô dentro. Porque eu sou igual a Hélia. Gritou, fez, aconteceu. O que é? Deus, o que adianta? Tá aí no céu. Davi, Salmos. O que adianta? Morto da glória a Deus? Essas partes da Bíblia que eu sempre mostro, que eu amo, porque eu me identifico. Porque eu não consigo me identificar só com a parte de aleluia, né? Deu tudo certo no final. Porque por isso outras vezes eu tenho dificuldade de testemunho. Preciso confessar que eu tenho um pouco de dificuldade. Quando a pessoa só fala a parte boa. Entendeu? Já chegou assim, olha aqui, agora estou aqui, glória a Deus, estou com a pessoa, estou com ela. Agora, a dor tem uma função pedagógica. Pois é. Mas fala assim, cara, eu passei tantos anos gritando, xingando Deus, brigando. Você vai falar isso, aí tô dentro. Aí eu falei, pô, então eu me identifico. Agora eu falei assim, não, eu fiquei orando, jejuando, 10 anos, 100 anos. Eu falei, cara, tá muito longe de mim. Eu não consigo chegar nesse nível. 30 anos jejuando sem dar uma palavra. Aí eu falo, cara, eu não consigo, eu não me identifico, né? Porque eu não vou conseguir fazer isso. Então fica muito distante pra mim. E isso não é vergonha, porque eu sou gente. Eu sou gente. As pessoas precisam mostrar que são gente. Quando as pessoas precisam começarem a mostrar que são gente, vai ser muito mais fácil as pessoas entenderem Jesus. É que as pessoas mostram que são ETs, sei lá o que são. Que não sente. Eu não sou. Elas sabem exatamente quem eu sou. Tá demais. Eu, na sexta, que dia foi? Saindo sozinha, quinta-feira. Me maquiei, fui fazer o salão, fui pra noite. Não, elas... Vigia, irmã! Elas mandam mensagem. Estou de olho. Eu lá. Te conheço. Olha isso, gente. Que isso? Gente, adoro isso. Já recebi vários directs no WhatsApp. Falei, estamos de olho. Que hora chegou? Gente, o que é isso, gente? Pior que minha mãe? Me deixa. Eu fui ali. Que hora chegou ontem? Foi legal. Eu falei, gente, vigia. É muito bom poder ser assim com as pessoas, que eu não preciso passar uma imagem. Ai, meu Deus, não, eu estou em casa orando e jejuando, tá, Belzinha? Eu não vou sair, eu vou dar minha roupa de pó, de saco, não vou malhar, vou comer as coxinhas. Boa, essa parte é boa. Porque eu estou sofrendo, não é assim. E é bom isso. E essa verdade é libertadora para os outros, porque ninguém se espanta, eu acho. Acho que comigo ninguém se espanta, porque meus amigos se espantam, não. Já entendem. E é maravilhoso isso. Você imagina, se eu fico feliz das pessoas também serem assim comigo, as pessoas chegam e me contam tudo, vomitando tudo, a parte toda feia. Eu acho maravilhoso. Não, eu falo pra você, Dani, que você não julga. Não julgo mesmo, não. Quem sou eu pra julgar? Então, assim, você imagina, se eu fico alegre, imagina como Deus não fica alegre, sabendo do que tá no nosso coração e escutando a verdade.
Agora acho que ele fica irritadíssimo quando a gente fala, quer socar a cara dele e fala, bendito Senhor, amado mestre. Aí ele tá no céu olhando assim, ah, vai de palhaçada, né? Tu quer falar que tá com raiva de mim, tu fica falando que me ama. Sabe? E isso que não é verdade. Então andar com Deus é fácil, andar com a religião que é difícil. Andar com Deus traz liberdade e faz a gente transformar a maldição em bênção. Ele faz. Agora andar com a religião, não der fruto, corta. E a gente fica temeroso. E as coisas não andam. E a gente fica vivendo nessa coisa da religiosidade sem sair do lugar. E não tem libertação, não tem alegria. E não tem novidade de vida. E coisas novas não acontecem. E o impossível, o inatingível não acontecem. Mas por quê? Porque ainda não entendeu que Deus não corta. Deus levanta. Deus ergue. Não precisa se afastar. Vem pra perto, desse jeito que tá, estropiado mesmo. Que ele vai lavar e limpar e fazer tudo de novo. E botar no outro galho e conectar com outras pessoas. Por isso que é importante isso. E conectar com outras pessoas que estão mais fortes nisso. Outra coisa pode ser você e vice-versa. Porque ninguém é super-homem, mulher maravilha. É isso que é libertador. Voltando. E é isso que esse versículo quer nos ensinar. Permanecer independente da situação. Porque ele permanece em nós. Quando os nossos galhos caem na terra, quando estamos empoeirados, nos sentindo sem vida, Deus não nos joga fora. Deus não nos abandona. Ele não faz a gente voltar a 10 casinhas. Ele, claro que a gente pode ter a consequência daquele momento, mas a gente não vai perder a nossa bênção. O que é meu, o que é da Carol, é da Carol, o que é da Dani, é da Dani, da Valerinha, da Denise, não existe. Deus não é homem igual a gente que mente, que muda de ideia. O que ele sonhou para a vida da Nilceia vai se cumprir. O que acontece, pode acontecer, que acontece com as nossas vidas, é que demora um pouco que a gente faz, a gente tem os caminhos da gente, né? Difíceis. As nossas escolhas, as coisas, mas vai se cumprir. Ele não desistiu, calma, Nilceia, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito que eu vou te pegar. Eu vou te pegar. E quando Deus vai endireitando, ele endireita. Eu sempre falo de Manassés, porque ele foi o pior homem da Bíblia. E eu me identifico, não que eu seja pior, mas assim, Deus tinha um propósito na vida dele, ele sacrificou os filhos, ele foi o pior homem da Bíblia, considerado o pior homem da Bíblia, e foi filho de uma promessa, foi filho de um tempo a mais que Deus deu na vida do pai dele, e ele fez tudo ao contrário, só que Deus tinha um plano para a vida dele, e ele fez, chegou um momento que ele pegou, cara, Manassés, acabou, vem, e trouxe Manassés para perto, usou a estratégia que ele tinha lá, que Manassés ia entender. E sabe o que ele fez? Não cortou Manassés. Levantou Manassés, limpou Manassés e fez ele reinar da maneira como ele queria que ele reinasse. É isso que nosso Deus faz. Isso faz nos tornar mais apaixonados por ele. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, eu os limpo, os levanto, dou sustento para fazê-lo frutificar. Nós somos galhos em Deus. Ele é a nossa fonte. Nós somos ramos, nossos ramos criam poeira, a chuva vem, a adversidade da vida também, e nos deixa na lama, nos esfria, nos seca. É isso aí para todo mundo. E nós nos esquecemos que ainda estamos nele. Por quê? Ele passeia pelos nossos vinhedos todos os dias. Todos os dias ele passeia pelos nossos vinhedos. Independente da nossa situação, independente do quão angustiado ele possa estar com a nossa situação, pela nossa escolha. O viticultor, o agricultor passeia pelo vinhedo todos os dias, independente da situação daqueles galhos que ele já sabe que já não estão bons. E vai lá levantá-los mesmo assim. Todos os dias ele passeia pelos nossos vinhedos. E nós nos afastamos por pensar que ele se afastou de nós. E vira uma coisa. Deus virou a cara. Mas isso não é real, porque é algo nosso. Deus não faz isso. E nós transferimos isso para ele. Então, desejos ruins começam a ficar mais fortes dentro de nós, que é normal. E, como eu falei, é algo nosso. Porque a videira sempre estará no mesmo lugar. A videira, que é Jesus Cristo, sempre estará no mesmo lugar nas nossas vidas.
E ela não nos lança fora. E ela nos poda, e ela nos levanta, e ela nos lava para a gente dar mais frutos. E tem a continuação da podação, que às vezes o viticultor está no vinhedo e as folhas, tem muita folhagem, muita fruta, mas mais folhagem. E ele começa a podar. E o nosso, que eu estava estudando sobre isso, eu falei, caraca, ela tá podando, tá bonitão. Eu vi a foto, mas tá crescendo de uma maneira desordenada. Então tem que dar uma podinha para começar de uma maneira certa. A gente tem que entender essas coisas. Nós somos o galho, né? Eu falei, né? E como voltamos a frutificar? Como nos destravamos, como a gente falou quinta passada? Nos reconectando com Deus. Não esquecendo que seu amor por nossas vidas é incondicional. Esse momento assim, de recomeço da gente junto, de mais gente nova, e porque eu tenho orado muito por isso, a começar por mim. Você sabe sempre que é pra mim primeiro, depois eu falo. De não nos esquecermos que Deus é a videira nas nossas vidas, que Ele passeia nos nossos vinhedos e nada nos separará do amor dele. E nós somos importantes para Ele. E nós precisamos relembrar desse amor e receber esse amor nas nossas vidas. Entender que Deus é um Deus de amor, e eu sempre falo que Ele é um fofo, que Ele é cuidadoso, e receber isso. Tem tanta gente que não consegue receber esse cuidado, esse fofinho, e outras pessoas têm vivido essa dimensão de entender que Deus é um Deus de perto. Nós precisamos nos reconectar e lembrar que Deus não é um Deus longe, é um Deus de perto. Amém?